Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com mais uma aula do Vestibulândia. Veremos hoje Química Orgânica com o estudo dos álcoois, nomenclatura. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Papel e caneta na mão. Então vamos lá. Os álcoois, visão geral. Mas, Nerk, que história é essa de álcoois? Eu só conheço um álcool, aquele que vai na cachaça. Não, galera. Existe, na verdade, uma família na química orgânica que é chamada a família dos álcoois, né? É uma função orgânica, na verdade, uma função oxigenada, da qual também faz parte os éteres, os aldeídos, acetonas e todos esses caras a gente vai aprender em uma outra aula. E agora para vocês o que caracteriza um álcool, o que faz um cara na química orgânica ser ou não um álcool. Simples, o chamado grupo funcional. A presença de OH, que é a hidroxila, ligada a carbono saturado, caracteriza um álcool. Quando você tiver esse cara, a hidroxila, ligada a carbono saturado, você vai ter um caso de álcool. E olha só, pessoal, a nomenclatura é muito parecida com aquela que a gente aprendeu nos hidrocarbonetos. A diferença é que o sufixo é o ol. Então, olha só, por exemplo, aqui nós temos o metanol. Lembrando que a gente faz a nomenclatura da seguinte forma. Lembra, ó, um carboninho, met, né? Você tinha o met, et, prop e assim por diante. Apenas um carbono, met. An, porque nós temos ligação simples, e ol, porque nós temos aqui no caso um OH ligado a carbono saturado. A presença desse OH, que é a hidroxila ligada a carbono saturado, é o que vai caracterizar a função orgânica que determina o álcool. Nesse caso, nós vamos ter um metanol. E olha só, pessoal, os álcoois de menor massa molecular, eles vão ser polares e solúveis em água. Por que isso? Simples. Porque esse grupo OH gera uma polaridade na molécula. Agora, com o aumento da massa molecular, ou seja, conforme essa parte da cadeia vai aumentando, a influência dessa parte polar vai diminuindo. Consequentemente, vai o quê? Vai diminuindo a solubilidade em água. Lembre-se, semelhante dissolve semelhante. Se nós temos uma substância polar, ela é dissolvida por outra substância polar. Agora, se nós tivermos uma substância apolar, ela é insolúvel em água. Aqui no caso, pessoal, conforme aumenta a cadeia, aumenta também o trecho apolar. Consequentemente, quanto maior a molécula do álcool, menos solúvel em água ela é. Tanto é que, por exemplo, o metanol, o etanol são completamente immiscíveis, ou seja, solúveis em água em qualquer quantidade. Já o decan-1-ol, por exemplo, que apresenta uma molécula muito grande, vai possuir solubilidade de apenas 3,7 gramas por litro a 20 graus Celsius. Olha só, por causa do tamanho da molécula. Tranquilo? E olha só, gente, nomenclatura. Pouca coisa muda em relação à aula passada. Então, se você não viu a aula passada relativa à lógica da nomenclatura dos hidrocarbonetos, veja, nós temos que o que muda, basicamente, vai ser a presença do sufixo ol. O nome usual, nos casos mais simples, vai ser álcool, nome do grupo orgânico, mais ico. Então, por exemplo, nós temos aqui met, um único carbono. Nós temos a presença de ligação simples, an, e a presença de uma hidroxila, ol, metanol. Aqui, pessoal, nós temos met e et, dois carbonos. An, só ligações simples. E nós temos aqui novamente a nossa querida amiga hidroxila, ol, etanol. E aqui, pessoal, nós temos met, et, prop. Portanto, prop. Como só temos ligações simples, an. Como o grupo OH está no segundo carbono, 2. E como a função é o álcool, propan-2-ol. Logo, o nome oficial desse cara é propan-2-ol, muito mais conhecido pelo nome comercial de álcool isopropílico. Pois é, sabe aquele álcool que você compra para limpar a peça? É esse cara aqui, ó, o propan-2-ol.
Já esses outros álcoois que nós temos aqui, metanol é chamado também de álcool metílico e o etanol álcool etílico. Esse é o mais famoso, esse é o álcool da cachaça. Continuando, pessoal, vamos agora falar sobre a nomenclatura de Kolbe. Gente, a nomenclatura de Kolbe é uma nomenclatura muito antiga que vai considerar o metanol como sendo carbinol e todos os demais álcoois vão ser, para efeito de nomenclatura, derivados do metanol. Então, olha só, metanol, carbinol, é o que a gente utiliza como base desta nomenclatura. Esse cara aqui, quem que é? É o metanol, que diretão recebe o nome de carbinol. Agora, olha para esse trecho verde. Quem que é esse cara? Novamente é o metanol. Ah, mas Nerk, metanol é H3COH. Aqui temos H2COH. Tá faltando um H. Claro, tem que faltar porque senão seria impossível ter esse ligante, porque o carbono só faz 4 ligações. Mas perceba, insisto, que a estrutura é a estrutura de metanol, está destacado em verde. Portanto, esse grupinho aqui, ele é baseado no metanol, a gente chama de carbinol. E nós temos um grupo metil ligado a esse carbinol, portanto, metilcarbinol. E aqui, pessoal, mesmíssima coisa. Perceba que nós temos aqui esse grupinho, que é o carbinol, e nós temos um grupo metil, outro grupo metil, ligado a esse carbinol, portanto, dimetilcarbinol. Friso, eu acho muito difícil isso cair no seu vestibular, mas se cair, você já sabe. Tranquilo? Então vamos continuar. Nomenclatura e o PAC para os casos mais complexos. Como é que a gente faz para numerar, ou melhor, para nomear a cadeia? Simples. A primeira coisa que você vai fazer vai ser numerar a cadeia de forma que o grupo funcional, ou seja, o H, receba a menor numeração possível. Ou seja, nós podemos numerar essa cadeia da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Só que se você numerar da esquerda para a direita, a numeração desse cara vai ficar muito grande. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não dá, né? Agora, se você começar da direita para a esquerda, 1. Portanto, hexan, 1 ol. Olha por quê. Nós temos aqui met, et, prop, but, pent, ex. Cuidado, porque tem uma coisa que muita gente confunde. Nerk, olha só. Em cada vértice ou em cada pontinha é um carbono. Não quando você tem, por exemplo, um grupo funcional. Aqui, pessoal, não tem um carbono, aqui tem o H. O carbono vai até aqui, ó. Então nós temos carbono, 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 que é ligado ao H. Cuidado para não confundir. Então você tem um carbono aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Não tem carbono nessa pontinha. Nessa pontinha é o OH. Então olha só como fica. Nós temos aqui met, et, prop, but, pent, ex. Hexan. Por que hexan? Porque só ligações simples. Qual que é a posição do OH? No carbono 1, tá aqui, né? Nesse carbono. E como é um álcool, termina com ol. Hexan 1-ol. E aqui, pessoal, muito fácil. Eu acho que você vai conseguir também. Mesma coisa, né? Se a gente numerar da esquerda para a direita, a posição desse OH vai ficar muito grande, né? O número que indicaria a posição do OH ficaria muito grande. Agora, da direita para a esquerda, o número, nesse caso, fica menor. Fica só 3. 3 é menor que 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, olha como fica, pessoal. Nós temos met, et, prop, but, pent, ex, ept. Ept. Só tem ligações simples, an. Qual que é a posição do OH? A menor possível. De trás para frente a gente sabe que é o 3. E como é um álcool, ol. Heptan, 3-ol. Bem fácil, eu acho que você já está dominando. Vamos lá, vamos continuar, pessoal. Outra coisa importante é que a cadeia principal ela deve conter o grupo funcional. Não adianta você fazer a escolha da cadeia de qualquer jeito e você não pegar o grupo funcional. Cuidado com isso. Além disso, pessoal, em caso de haver uma ramificação, a numeração, presta atenção, deve ser aquela que vai dar ao grupo funcional, ou seja, no nosso caso o H, o menor valor possível.
Portanto, na ramificação, você vai novamente priorizar o OH para você escolher a menor numeração possível. Por isso que, se você fizer aqui a escolha de frente para trás, é melhor do que de trás para frente. Por quê? Porque de frente para trás, o OH vai ocupar a posição 3. Olha só, 1, 2, 3. Se a gente marcar de trás para frente, o OH vai ficar com uma posição muito maior. Por isso que, nesse caso, tem que ser de frente para trás, porque a numeração do OH fica menor. Então, vamos lá. Juntam comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perceba que eu estou escolhendo a cadeia principal que contém o meu OH. Então, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que corresponde a EPT. Como só temos ligações simples, EPTAN. Note que nós temos uma ramificação. Essa ramificação fica na posição 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. E qual ramificação é essa? O metil. Portanto, nós temos 5-metil. Ficou, por enquanto, 5-metil, EPTAN 3. Qual que é o grupo funcional? É um álcool, portanto, colocamos OL. Maravilha? E vamos para o próximo, pessoal. Bem fácil, espero eu. O que nós temos aqui? Nós temos MET, ET, PROP, BUT, PENT. Portanto, colocamos PENT. Como nós só temos ligações simples, pentan. E agora eu pergunto, a numeração vai de frente para trás ou de trás para frente? Nesse caso, a numeração vai de trás para frente, ao contrário desse. Por quê? Porque, novamente, a posição do OH fica menor. Se eu fizer de frente para trás, a numeração do OH fica maior e eu não posso. A posição do OH deve ser, como no caso o OH é o grupo funcional, deve ser a posição menor possível. Então, eu escolho de trás para frente, vou ficar então com 1, 2, portanto, 2-ol. E agora, com relação ao radical, vamos lá. 1, 2, 3, 4. No carbono 4, nós temos um grupo metil e outro grupo metil, portanto, dimetil. E como os dois ficam na posição 4, 4,4. 4,4 dimetilpentan 2-ol. Tranquilo nisso, pessoal? Vamos lá, então. Nota, tá, gente? Existem autores que preferem separar por hífen a indicação da ramificação e o prefixo. Então, por exemplo, existem autores que vão fazer o seguinte: dimetil, tracinho, pentan e o resto tudo igual. Nesse caso, tanto faz, tá? Não vamos brigar por isso. Ou você coloca com tracinho ou sem tracinho. Nesse exemplo, eu coloquei um tracinho, até porque metilhepitan ficaria estranho. Já nesse caso, eu coloquei direto, aglutinei, sem tracinho nenhum. Continuando, pessoal, agora a gente vai ver um caso um pouquinho mais complicado que vai envolver a presença tanto de insaturações como também de ramificações. Olha só, aqui nós temos a presença do OH, que, claro, né, fica evidente que contando de trás para frente vai dar um número menor do que de frente para trás. Portanto, nós vamos começar a contar de trás para frente. Esse OH ocupa a posição 1, 2, 3. Por isso que fica 3-ol. Outra coisa, se a gente continuar a nossa contagem, a gente vai ver que a insaturação está na posição 1, 2, 3, 4, 5. Por isso, colocamos 5-en. E como o grupo metil está na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, colocamos 6-metil. Ficou, então, 6-metil, EPT, por que EPT? Porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos na cadeia principal. Então, 6-metil, EPT, 5-en, porque a dupla está na posição 5, 3-ol, porque o OH, que é o grupo funcional que indica álcool, está na posição 3. Muito fácil. Aqui você tem que tomar um cuidado especial, porque senão você erra. Olha só, é claro que, novamente, a gente vai começar a contagem de trás para frente, porque o OH já está na posição 1, que é a menor possível. De frente para trás, ele estaria na última posição, que, obviamente, seria maior que 1. Só que, olha que coisa importante. Se a gente começar de trás para frente, você seria tentado a fazer o seguinte, ó.
1, 2, 3, 4. E encontrar, ou melhor, utilizar essa cadeia como sendo a principal. Errado, porque a gente também tem que dar prioridade à maior cadeia possível contendo as insaturações. No caso, então, eu tenho que pegar essa dupla ligação e considerar esse carbono como sendo pertencente à cadeia principal. Só que olha como fica, de trás para frente, 1, 2, 3, 4. Pego esse cara e não esse. Nós temos então um ol, porque o OH, que é o grupo funcional, está na posição 1. Nós temos aqui que a dupla está na posição 1, 2, 3, portanto 3-en. E finalmente o grupo metil também está na posição 3, olha só. 1, 2, 3. Aqui nós temos um grupo metil. Ficou então 3-metil. But, porque nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos na nossa cadeia principal. 3-en, porque a dupla está na posição 3, né? 1-ol, porque o OH, que é o grupo funcional, está na posição 1. Olha que fácil. E finalmente, pessoal, a gente vai complicar um pouquinho mais falando sobre cadeias fechadas. Da mesma forma que nos hidrocarbonetos, nós devemos acrescentar a palavra ciclo. E olha só, nós temos aqui um OH ligado a um ciclo com quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Portanto, met, et, prop, but. But. Como só temos ligações simples, an. E como o grupo funcional é uma hidroxila ligada a carbono saturado, ol, é um álcool, né? Logo ficou butanol. E ciclo porque é um ciclo, uma cadeia fechada. Uma coisa importantíssima, pergunto para vocês. Vamos supor que eu pegue esse OH e ao invés de colocá-lo nessa posição, coloque nessa, ou mesmo nessa. Iria mudar alguma coisa? Não. É a mesmíssima molécula. Por isso, eu não preciso me preocupar com numeração. Logo, ciclo butanol. Aqui, pessoal, é um caso um pouquinho mais complicado, mas olha só. Como sempre, por padrão, o OH, numa cadeia fechada, vai ocupar a posição 1, né? O grupo funcional vai ocupar a posição 1. Agora perceba que eu posso ir por cima ou por baixo. Por qual caminho eu devo ir? Simples. Agora eu devo priorizar o menor número possível para insaturação. Não está escrito aqui no texto, mas eu deixo claro para vocês. Siga o caminho que determine a menor numeração possível para a insaturação. Então, olha como fica. 1, 2, 3. Logo, a minha dupla está na posição 3. 3-en. E vamos continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meu grupo metil está na posição 6. Portanto, nós ficamos com 6-metil, ciclo, porque é uma cadeia fechada, hept. Por que hept? Porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos na nossa cadeia fechada. 3-en, porque a posição da dupla ligação está na posição 3. E o ol, a gente não precisa colocar a posição, porque por padrão ele fica na posição 1. Mas, se você quiser, você pode colocar a posição do ol. Ficaria, então, mesma coisa, tá, pessoal? Só que ao invés de enol, ficaria em 1-ol. Isso significa que o ol está na posição 1, né? Esse grupo funcional está na posição 1. Tranquilo nisso, gente? Maravilha! Vamos continuar. E vamos lá, gente! Álcool primário, secundário e terciário. É muito fácil. O que é álcool primário, secundário e terciário? Basta ver o ligante que nós temos em relação à nossa hidroxila. Note aqui no caso que o nosso ligante é um carbono primário. Já o nosso ligante aqui, nesse outro caso, é um carbono secundário. Ele se liga a 2 outros átomos de carbono. Por fim, este carboninho é um carbono terciário, porque se liga a este carbono, este e este. Logo, o OH aqui se liga a carbono terciário, aqui a carbono secundário e aqui a carbono primário. Muito fácil, acho que sem dificuldades. E vamos para o próximo. Vou mostrar para vocês sobre um outro álcool, um triálcool, que é muito importante, que é o glicerol, que comercialmente também é chamado de glicerina.
Esse cara, pessoal, é muito utilizado na indústria alimentícia como um agente umectante. O que é agente umectante? Para prender umidade. Sabe quando você compra aquele panetone do Natal passado e muitas vezes ele ainda está fresquinho? Pois é, aquele panetone ele possui glicerina justamente para manter a umidade, né? Ou seja, aquele frescor quando você dá a primeira mordida. Uma dica para vocês que quando o panetone fica ressecado, isso inclusive já foi questão de vestibular, coloca esse panetone num forninho, por exemplo, deixa 1 minutinho, 30 segundinhos, tira do forno, ele vai estar um pouquinho mais molhadinho. Por quê? Porque a glicerina vai soltar aquela umidade pela qual ela tem afinidade, que diminui com o calor. Logo, o pão fica um pouco mais molhadinho, mais gostoso de comer, né? No caso, o panetone, melhor dizendo. Tudo bem, pessoal? E vamos lá, fenol. Fenol é o seguinte, nós temos um OH ligado a benzeno. Quando nós temos OH ligado a benzeno, nós não temos um álcool. Muita gente acha que basta ter a hidroxila para que você tenha um álcool. E não, isso não acontece, por exemplo, no caso do fenol. O fenol ele tem outras propriedades diferentes dos demais álcoois que a gente já estudou. Tanto é que se você pegar esse cara e colocar em água, ele vai ter a tendência a liberar H+, ou seja, ele tem caráter ácido, porque, como vocês bem sabem, se nós pegamos uma substância e essa substância em água tem a tendência de liberar H+, essa substância pode ser chamada de ácido, e é justamente o que acontece com o fenol. O fenol possui caráter ácido levemente, friso, muito levemente ácido, mas possui caráter ácido. Por isso, fenol é fenol, fenol não é álcool. Cuidado com isso. Só para a gente complementar um pouco essa informação, vamos ler o texto. Então, olha só, o fenol apresenta grupo hidroxila ligado a benzeno. Um benzenol, que é outro nome desse cara, também pode ser chamado de fenol. E como eu disse, ele possui caráter levemente ácido porque libera o H em meio aquoso. E quando você tira o H, todo esse grupinho que resta, com O negativo, vai ser chamado de ânion fenolato. Não é tão cobrado assim, mas eventualmente também pode cair. Outra coisa importante é que os compostos baseados em fenol são muito utilizados como agentes desinfetantes. Ou melhor, hoje em dia nem tanto, tá? Hoje em dia, esses caras, os desinfetantes derivados do fenol, eles são mais utilizados em estábulos, em fazendas, em lugares um pouco mais remotos, justamente porque esse cara é bastante tóxico. Eu não sei se vocês já tiveram, ou se os pais de vocês já tiveram contato com a creolina, mas provavelmente eles tiveram. Pergunta para os seus pais qual é a experiência de ficar num estabelecimento junto com a creolina. O cheiro é insuportável. Por isso que hoje em dia a creolina continua sendo um agente desinfetante, só que utilizado de maneira mais restrita. E olha só, pessoal, enol. Novamente, nem tudo que tem OH é álcool. Então, olha só, o que é o enol? O enol ele apresenta um grupo hidroxila, da mesma forma que o álcool, mas não é álcool, só que ligado a carbono sp2, que é uma outra forma de falar que é um carbono que realiza dupla ligação, que é o que nós temos aqui no caso. Então, quando você tiver o OH ligado a um carboninho que realiza dupla ligação, não um carbono saturado, ou seja, um carbono que só realiza simples ligação, nós teremos um caso de enol. Nesse caso, nós temos um etenol. Cuidado para não confundir enol com álcool. E finalmente, pessoal, eu vou fazer aqui para vocês uma breve descrição dos álcoois. Olha só, o álcool mais simples possível é o metanol. Antigamente, esse cara era chamado de álcool de madeira porque ele era extraído a partir da destilação seca da madeira. E é um álcool perigosíssimo. Você não pode ingerir de forma alguma esse cara, porque além dele ser extremamente tóxico, ele pode deixar você cego, pode provocar parada renal, e isso, claro, se não te matar. Outra coisa também importante é o etanol, que é o famoso álcool de cana, ou, eventualmente, nos Estados Unidos, álcool de milho, tá, gente? Inclusive, é uma pergunta que pode cair não só nas provas de química, como também nas provas de geografia. Para quem não sabe, o Brasil, claro, é um grande produtor de etanol, só que o nosso etanol é oriundo da cana-de-açúcar.
Já o etanol produzido nos Estados Unidos é feito da transformação do milho, ou seja, o milho é fermentado e o álcool é produzido através do milho. Então, de novo, Brasil, o álcool é feito através da cana-de-açúcar, Estados Unidos, principalmente através da fermentação do milho. E para que serve o etanol? Para várias coisas, como bebidas, é utilizado também na indústria de alimentos, como combustível, matéria-prima de tintas, solventes, perfumes, etc. Nós temos também o álcool isopropílico, famosíssimo para quem trabalha com eletrônica. Por quê? Porque esse cara, por ter menos afinidade com a água, ele é obtido com maior pureza. Isso permite que esse cara seja muito utilizado na indústria da eletrônica para fazer a limpeza, né? Você pode, por exemplo, pegar um componente eletrônico, uma memória ou uma outra pecinha com contato mais sujo, pegar o álcool isopropílico e providenciar a limpeza desses contatos. Uma outra dica que eu também dou, aqui abrindo um parênteses enorme, né? Fugindo um pouco da aula de química, sabe quando vocês têm aquela borracha que fica pegajosa porque ficou em contato com o sol? Pois é, o álcool isopropílico também resolve esse caso da borracha ficando pegajosa. É muito legal, muito versátil esse álcool aqui. E é isso, gente. Beleza, pessoal? Valeu então. Próxima aula a gente vai falar sobre os aldeídos. Fica ligado. Valeu, gente.